Alexandre largou os contratos no chão quando ouviu o barulho no jardim e correu até encontrar Gabriela desfalecida entre as rosas que ela cuidava todos os dias. A pele dela queimava em febre e, mesmo inconsciente, ela murmurava desculpas, como se tivesse medo de estar dando trabalho. Ele a pegou no colo desesperado, sentindo como ela pesava pouco demais, e foi nesse momento que percebeu a verdade terrível. Há semanas, ela vinha trabalhando doente, escondendo a pneumonia para não decepcionar ninguém. Alexandre, pelo amor de Deus, largue essa empregada e chame alguém para cuidar disso. A voz gelada de Beatriz Ferreira ecoou da varanda, onde ela observava a cena com os braços cruzados e uma expressão de nojo. Você está fazendo o papel de ridículo por causa de uma funcionária. Ela está fingindo para chamar sua atenção. Mas Alexandre nem olhou para a mãe, apenas segurou Gabriela mais forte e correu para o carro, pela primeira vez em 45 anos de vida, desobedecendo completamente a mulher que sempre controlou cada decisão sua. No hospital, enquanto os médicos cuidavam de Gabriela, Alexandre entendeu que não conseguia mais fingir que ela era apenas uma empregada. Naqueles 8 meses, aquela menina corajosa e pura tinha se tornado a pessoa mais importante da sua vida, e agora ele precisava escolher entre o amor que crescia no seu peito e a mãe que jamais aceitaria uma nora pobre. Mas para entender como Gabriela chegou a este momento de colapso e por que Alexandre desafiou sua própria mãe por ela, precisamos voltar 8 meses no tempo, quando ela bateu na porta da mansão Ferreira com uma proposta desesperada. Às vezes, Deus usa as situações mais difíceis para nos ensinar sobre o amor verdadeiro. E essa história é prova de como nossa dor pode se transformar em bênção. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. Me conta nos comentários seu nome e sua cidade. Vou ficar feliz em saber que você está aqui comigo nessa jornada. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre, mas Gabriela já estava acordada há 1 hora, olhando para o teto do pequeno quarto que dividia com sua avó Maria. O apartamento de 2 cômodos no bairro da Penha mal cabia os poucos móveis que elas tinham, mas era tudo que conseguiam pagar com o dinheiro que Gabriela ganhava trabalhando como faxineira em 3 lugares diferentes. Ela se levantou devagar para não acordar a avó, que dormia na cama ao lado, e foi até a cozinha preparar o café da manhã com os últimos ingredientes que sobraram na geladeira. O pão estava duro e o leite quase no fim, mas ela fez questão de dar o melhor pedaço para Maria, como sempre fazia desde criança. Vó, o café está pronto, disse baixinho, tocando o ombro da mulher de 78 anos que tinha criado ela desde os 5 anos de idade, quando seus pais morreram num acidente de carro na estrada que levava para o interior. Maria abriu os olhos com dificuldade e sorriu para a neta, mesmo com a dor que sentia no corpo todo por causa do câncer que descobriram 3 meses atrás. Minha menina, você não deveria se preocupar tanto comigo. Vai trabalhar e não se atrasa por minha causa, disse a velha senhora, tentando se sentar na cama enquanto Gabriela a ajudava com cuidado, arrumando os travesseiros atrás das costas dela e verificando se ela tinha tomado os remédios da noite anterior. O tratamento estava custando muito caro, e mesmo com o Sistema Único de Saúde cobrindo parte dos gastos, os remédios e exames particulares que os médicos pediam consumiam todo o salário que Gabriela conseguia juntar, trabalhando de segunda a segunda. Ela limpava um escritório de advocacia de manhã, uma clínica veterinária à tarde e 3 casas de família à noite, chegando em casa sempre depois das 10 horas, exausta, mas determinada a salvar a única pessoa que tinha no mundo e que sempre cuidou dela com tanto amor. Durante esses 3 meses de tratamento, Gabriela tinha emagrecido tanto que suas roupas ficavam folgadas no corpo, mas ela nunca reclamava da rotina pesada, nem das noites mal dormidas, cuidando da avó quando a dor ficava muito forte. Maria via o sacrifício da neta e sempre dizia: Gabriela, minha filha, você está se matando por minha causa. Eu já vivi minha vida, mas você ainda é uma menina e precisa cuidar do seu futuro. Mas Gabriela sempre respondia a mesma coisa. Vó, a senhora é tudo que eu tenho neste mundo.
Sem a senhora eu não sou nada, então não fale essas coisas, porque não vou deixar a senhora desistir. As semanas foram passando e o estado de Maria foi piorando, até que uma madrugada Gabriela acordou com a avó gemendo de dor e teve que chamar a ambulância correndo, vestindo o primeiro casaco que encontrou por cima da camisola e descendo as escadas do prédio, aos gritos pedindo ajuda aos vizinhos. No hospital, o médico foi direto ao ponto depois de examinar Maria. O câncer se espalhou mais do que esperávamos. Vamos precisar internear ela para fazer um tratamento mais agressivo, com quimioterapia e radioterapia todos os dias, mas vai ser caro. Gabriela sentiu o mundo desabar quando soube que o tratamento custaria R$ 15.000 por mês. Dinheiro que ela não tinha nem como conseguir emprestado, porque não conhecia ninguém com essa quantia e nem tinha nome limpo no banco para fazer financiamento. Doutor, eu faço qualquer coisa, trabalho dia e noite, limpo o hospital de graça se for preciso. Mas por favor, não deixe minha avó morrer, implorou ela, segurando a mão do médico enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela tremia de desespero. O homem suspirou e concordou em internar Maria, sabendo que a família não tinha condições de pagar, mas tocado pela devoção daquela menina que claramente faria tudo pela avó e que lembrava ele da própria filha que tinha perdido anos atrás. Durante 2 meses intensos, Gabriela viveu entre o hospital e os trabalhos, dormindo poucas horas por noite no sofá da sala de espera, quando conseguia ficar com Maria, e gastando até o último centavo que ganhava com remédios especiais e alimentação adequada que a avó precisava para aguentar o tratamento pesado. Ela tinha vendido todos os móveis que não eram essenciais. O anel de casamento que a avó guardava de recordação do marido, e até os poucos livros que seus pais deixaram, mas mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Maria melhorou um pouco com o tratamento intensivo, chegando até a brincar que ia viver para ver os bisnetos de Gabriela, mas numa quinta-feira fria de dezembro, ela teve uma parada cardíaca durante a sessão de quimioterapia e não resistiu, partindo em paz enquanto segurava a mão da neta. Gabriela estava ao lado dela quando ela partiu, e as últimas palavras de Maria foram: "Minha netinha, você é uma menina boa demais para este mundo. Deus vai cuidar de você sempre, pode ter certeza disso. E um dia você vai encontrar alguém que vai te amar do jeito que você merece." O velório foi simples, mas emocionante, com apenas alguns vizinhos que conheciam a bondade de Maria, os colegas de trabalho de Gabriela que tinham se afeiçoado a ela, e Dona Rosa, a senhora que morava no apartamento ao lado e sempre ajudava com sopinhas quando Maria estava mais debilitada. Gabriela não tinha mais nenhum parente vivo, e agora estava completamente sozinha no mundo, aos 20 anos de idade, sem saber como ia conseguir seguir em frente sem a pessoa que sempre foi sua força e seu porto seguro em todos os momentos difíceis da vida. Durante o enterro, ela se lembrou de todas as conversas que tinham sobre o futuro, sobre como Maria sonhava em vê-la formada, casada e feliz, e prometeu em silêncio que ia ser forte e fazer a avó se orgulhar dela, mesmo estando sozinha agora. Uma semana depois do enterro, quando Gabriela ainda estava tentando processar a dor da perda e organizar os poucos documentos que Maria deixou, o diretor do hospital apareceu na porta do seu apartamento com uma pasta cheia de papéis e uma expressão séria e impaciente no rosto. "Sinto muito pela sua perda, mas infelizmente preciso falar com você sobre a dívida que sua avó deixou aqui no hospital. O tratamento dela custou R$ 150.000, e como você assinou como responsável financeiro, agora essa dívida é oficialmente sua", disse o homem, entregando os documentos para ela, que ficou em choque total, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Gabriela olhou para os números impressos nos papéis, sem conseguir processar a informação. Era mais dinheiro do que ela conseguiria ganhar trabalhando o resto da vida inteira, mesmo que vivesse 100 anos e trabalhasse todos os dias sem parar um minuto sequer. "Mas, doutor, como pode ser tanto dinheiro assim? Vocês não me avisaram que o tratamento ia custar tudo isso quando minha avó foi internada." "Eu nunca teria concordado se soubesse que ia ficar devendo uma fortuna", disse ela tremendo enquanto folheava os papéis cheios de procedimentos
exames e medicamentos com nomes complicados que ela nem sabia pronunciar e valores absurdos que pareciam ter sido inventados. O diretor suspirou com impaciência e respondeu: "O tratamento oncológico é realmente caro, principalmente quando o paciente precisa de cuidados intensivos como sua avó precisou. Além disso, ela ficou na UTI várias vezes, usou medicamentos importados e fez exames de última geração. Tudo isso tem um custo alto, e você assinou um termo de responsabilidade." Gabriela se lembrou vagamente de ter assinado alguns papéis no desespero do momento, mas nunca imaginou que estava se comprometendo com uma dívida tão impossível de pagar. "Você tem exatamente 30 dias para apresentar uma proposta de pagamento viável. Senão vamos ter que tomar as medidas legais cabíveis para recuperar esse dinheiro", disse o diretor com frieza antes de ir embora, deixando Gabriela sozinha com aquela dívida que parecia uma montanha impossível de escalar. Ela passou os 3 dias seguintes trancada no apartamento vazio, sem conseguir comer direito nem dormir, dando voltas pelos 2 cômodos pequenos e tentando pensar em alguma solução milagrosa que pudesse salvá-la daquela situação desesperadora. No 3º dia, quando ela já estava quase desistindo de tudo, Dona Rosa bateu na porta trazendo uma marmita e forçou Gabriela a comer alguma coisa enquanto conversavam sobre a situação. "Minha filha, você já ouviu falar do Alexandre Ferreira, aquele homem rico que tem a rede de hotéis? Dizem que ele às vezes ajuda pessoas honestas que estão passando por dificuldade, principalmente quando vê que a pessoa não tem culpa da situação. Vale a pena tentar falar com ele, você não tem nada a perder mesmo", disse a vizinha, e Gabriela decidiu que realmente não tinha mais nada a perder naquela altura da vida. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol nascer, tomou o banho mais demorado que tinha tomado em meses, vestiu seu melhor vestido, que era um modelo azul marinho simples que usava para ir à igreja com a avó nos domingos, e saiu determinada em direção à Mansão Ferreira, no bairro mais nobre da cidade, onde nunca tinha pisado antes na vida. Durante o trajeto de ônibus, que durou quase 2 horas porque teve que pegar 3 conduções diferentes, ela ensaiou mentalmente o que ia dizer para convencer um homem milionário a ajudar uma desconhecida pobre e desesperada como ela. A chuva começou a cair forte quando Gabriela desceu do último ônibus em frente ao portão imponente da Mansão Ferreira, uma construção enorme de 3 andares, cercada por jardins perfeitamente cuidados, que ela nunca imaginou que existissem de verdade. Suas mãos tremiam enquanto ela apertava o interfone, molhando completamente sua roupa simples e se sentindo cada vez menor diante daquela riqueza toda que parecia de outro mundo. "Quem é e o que deseja?" perguntou uma voz grossa do outro lado, e Gabriela respirou fundo antes de responder. "Meu nome é Gabriela. Eu gostaria muito de falar com o Sr. Alexandre Ferreira sobre um trabalho, por favor." O homem demorou alguns segundos para responder, e ela já estava achando que ele ia mandar ela embora. Mas finalmente o portão se abriu e uma voz disse: "Entre e vá até a porta principal, mas limpe bem os pés antes de pisar no chão da casa." O caminho até a porta da frente pareceu durar uma eternidade, com Gabriela pisando devagar no piso de mármore da varanda, enquanto tentava não escorregar com os sapatos molhados e pensando em como ia explicar sua situação sem parecer uma mentirosa ou aproveitadora. A porta foi aberta por um homem de meia-idade, bem vestido, que a olhou de cima a baixo com uma expressão de desprezo mal disfarçado. "O Sr. Alexandre está ocupado com reuniões importantes. Uma pessoa como você deveria procurar emprego em outro lugar. Aqui não precisamos de faxineiras", disse o homem com frieza, começando a fechar a porta na cara dela. Gabriela sentiu o desespero tomar conta do seu peito e, sem pensar 2 vezes, colocou o pé na porta e disse com uma coragem que nem sabia que tinha: "Por favor, senhor, eu só preciso de 5 minutos para explicar minha situação. Não vou embora daqui até conseguir falar com ele, mesmo que tenha que ficar na chuva a noite inteira." Foi nesse momento que uma voz grave e autoritária ecoou atrás do funcionário: "Quem está na porta, Carlos? Por que toda essa discussão?" Alexandre Ferreira apareceu no hall de entrada, um homem alto de 45 anos,
cabelos grisalhos bem cortados, usando um terno que devia custar mais do que Gabriela ganhava em um ano inteiro. Seus olhos azuis gelados se fixaram nela com uma intensidade que a fez se sentir ainda menor, mas ao mesmo tempo ela percebeu uma curiosidade naquele olhar que lhe deu um pouco de esperança. Senhor Alexandre, essa moça apareceu aqui pedindo trabalho, mas eu já expliquei que não precisamos de empregadas domésticas, disse Carlos, claramente irritado com a insistência de Gabriela. Alexandre continuou olhando para ela em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, notando como ela estava encharcada, mas se mantinha firme, tremendo de frio, mas com uma determinação que despertou sua curiosidade de uma forma estranha. Entre, disse ele finalmente, fazendo um gesto para que ela o seguisse até uma sala enorme cheia de móveis caros e quadros que pareciam obras de arte de verdade. Gabriela entrou pisando na ponta dos pés, tentando não pingar água no tapete persa, que provavelmente custava mais do que ela já tinha visto na vida toda, e ficou de pé no meio da sala, sem ousar se sentar nos sofás de couro bege. Sente-se ali e me explique o que você quer, disse Alexandre, apontando para uma poltrona enquanto ele se servia de um uísque caro que tinha numa mesa de vidro ao lado da estante de livros. Gabriela se sentou na beiradinha da poltrona, com medo de molhar o estofado, e começou a contar sua história desde a morte dos pais, passando pela criação da avó, a descoberta do câncer, o tratamento caro e, finalmente, a dívida impossível de R$150 mil que tinha ficado para ela pagar. Alexandre a escutou em silêncio, observando cada expressão do rosto dela, cada lágrima que escorria, cada tremor na voz quando ela falava da avó que tinha perdido. Quando Gabriela terminou de contar tudo, Alexandre ficou alguns minutos em silêncio, andando pela sala com o copo de uísque na mão e pensando na situação daquela menina que tinha coragem suficiente para aparecer na casa de um estranho pedindo ajuda. Você está me pedindo R$150 mil emprestados? Perguntou ele finalmente, com uma voz que não demonstrava nenhuma emoção. Gabriela balançou a cabeça rapidamente e disse: Não, senhor, eu não estou pedindo dinheiro emprestado, porque sei que nunca ia conseguir pagar de volta. Estou pedindo um trabalho, qualquer trabalho, e se o senhor puder me pagar um salário bom, eu prometo que vou trabalhar muito e nunca vou decepcionar. Alexandre parou de andar e a encarou com aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam ver através da alma dela. Interessante. Você quer trabalhar para pagar uma dívida que não era sua, por uma pessoa que já morreu, sem ter a menor garantia de que vai conseguir juntar esse dinheiro, trabalhando honestamente. A forma como ele falou fez Gabriela perceber que ele estava testando ela de alguma forma, mas ela não sabia exatamente o que ele queria ouvir. Senhor, minha avó criou eu com muito amor e sacrifício depois que meus pais morreram. Ela nunca deixou faltar nada para mim, mesmo passando necessidade às vezes. Agora é minha vez de honrar a memória dela e pagar essa dívida, porque foi por minha causa que ela teve que fazer esse tratamento caro, disse Gabriela, limpando as lágrimas com as costas da mão e tentando parecer mais forte do que se sentia. Alexandre voltou a andar pela sala e ela podia ver que ele estava pensando em alguma coisa que ainda não tinha falado. Depois de mais alguns minutos de silêncio tenso, ele parou na frente dela e disse com uma voz fria como gelo: Está bem. Vou fazer uma proposta para você, mas preste atenção porque só vou falar uma vez e não aceito negociação. Gabriela sentiu o coração acelerar e se preparou para ouvir qualquer coisa, desde que fosse uma oportunidade de trabalho honesto. Você vai trabalhar na minha casa como governanta durante 2 anos completos, sem receber um centavo de salário. Em troca, eu vou quitar sua dívida no hospital e você vai ter um lugar para morar aqui na mansão, no quarto dos empregados. Gabriela ficou em silêncio, processando a proposta que parecia boa demais para ser verdade, mas Alexandre continuou falando. Você vai ser responsável por limpar a casa inteira, preparar minhas refeições, cuidar do jardim e tudo mais que eu mandar. Vai trabalhar de segunda a segunda, das 6 da manhã às 10 da noite com apenas uma folga por mês. Não vai ter direito a visitas.
Não vai poder sair da propriedade sem minha autorização. E, principalmente, não vai interferir na minha vida pessoal de forma alguma. A frieza na voz dele fez Gabriela entender que aquilo não era bondade. Era um negócio frio e calculado, mas mesmo assim era sua única chance de sair daquela situação desesperadora. E se eu aceitar, o senhor vai mesmo pagar minha dívida no hospital? Perguntou ela, ainda não acreditando completamente que alguém faria isso por uma desconhecida. Alexandre assentiu e disse: vou pagar amanhã mesmo, mas em troca você vai assinar um contrato dizendo que se quebrar qualquer uma das regras ou tentar ir embora antes dos 2 anos, vai ter que me devolver cada centavo que eu pagar, com juros. Gabriela sabia que não tinha escolha. Era aceitar aquela proposta ou viver o resto da vida fugindo de cobradores e advogados do hospital. Eu aceito, disse ela, com uma voz firme que surpreendeu até ela mesma. Alexandre sorriu de um jeito que não chegou aos olhos e disse: ótimo. Carlos vai mostrar seu quarto e explicar todas as regras da casa. Você começa a trabalhar amanhã às 6 da manhã em ponto. Foi nesse momento que uma voz feminina gelada ecoou da escada. Alexandre, que diabos está acontecendo aqui? Quem é essa menina molhada na minha sala? Beatriz Ferreira desceu as escadas com uma elegância que só o dinheiro e a educação refinada podiam dar, usando um vestido caríssimo e joias que brilhavam mesmo na luz suave da sala. Seus olhos castanhos se fixaram em Gabriela com um desprezo tão intenso que a menina se encolheu na poltrona. Mãe, essa é Gabriela. Ela vai trabalhar aqui como governanta pelos próximos 2 anos, disse Alexandre. E Gabriela percebeu uma tensão estranha entre mãe e filho. Beatriz olhou para ela como se fosse um inseto nojento e disse: espero que você saiba qual é o seu lugar nesta casa, menina. Aqui tem regras rígidas e não toleramos preguiça nem falta de respeito. A forma como ela falou fez Gabriela entender que sua vida naquela mansão não ia ser nada fácil, mas ela já tinha feito sua escolha e agora precisava aguentar as consequências. O quarto dos empregados ficava no porão da mansão, um espaço pequeno e úmido, com apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela minúscula que mal deixava a luz entrar. Gabriela acordou no primeiro dia às 5:30 da manhã, meia hora antes do horário estabelecido, porque tinha passado a noite inteira acordada pensando em como ia conseguir cumprir todas as tarefas que Carlos tinha listado para ela na noite anterior. A lista era imensa: limpar todos os 15 cômodos da mansão, preparar o café da manhã, almoço e jantar de Alexandre, cuidar das roupas, organizar a biblioteca e, ainda por cima, manter o jardim sempre impecável, porque ele gostava de ler lá todas as tardes. Lembre-se, a rotina do Sr. Alexandre é sagrada e não pode ser interrompida por nada, disse Carlos com severidade. Ele toma café às 7 em ponto, almoça ao meio-dia e janta às 8 da noite. A comida tem que estar pronta e quente exatamente nesses horários, e você não pode aparecer na frente dele, a não ser que ele chame. Durante as primeiras semanas, Gabriela trabalhou como nunca tinha trabalhado na vida, acordando antes do sol nascer e dormindo depois da meia-noite, para conseguir dar conta de todas as responsabilidades que tinha assumido. Suas mãos ficaram machucadas de tanto esfregar o chão de mármore da sala, suas costas doíam de carregar os baldes pesados de água para limpar os banheiros luxuosos, e seus pés ficaram inchados de tanto subir e descer as escadas da mansão dezenas de vezes por dia. Mas o mais difícil não era o cansaço físico, eram as humilhações constantes que Beatriz fazia questão de impor sempre que tinha oportunidade. Essa louça está mal lavada, lave tudo de novo, dizia ela, mesmo quando os pratos estavam brilhando. O chão da minha sala está sujo, você não sabe limpar direito nem uma coisa simples dessas, reclamava, obrigando Gabriela a passar o dia inteiro esfregando o mesmo lugar várias vezes. Alexandre nunca interferia nessas situações, apenas observava tudo em silêncio, com aqueles olhos azuis impossíveis de decifrar. E Gabriela começou a achar que ele concordava com o tratamento que sua mãe dava a ela. Mas algo estranho começou a acontecer no final do primeiro mês. Alexandre passou a observar Gabriela, trabalhando com uma atenção que ela não conseguia entender.
Quando ela estava limpando a biblioteca, ele ficava sentado na poltrona lendo o jornal, mas ela sentia o olhar dele acompanhando cada movimento que ela fazia. Quando ela estava no jardim regando as plantas, ele aparecia na varanda com uma xícara de café e ficava ali parado, supostamente olhando a paisagem. Mas, na verdade, prestando atenção na forma carinhosa como ela conversava com as flores e cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Bom dia, roseiras lindas. Hoje o sol está brilhando especial para vocês, dizia ela para as plantas, com um sorriso genuíno que Alexandre nunca tinha visto em nenhuma das mulheres que conheceu na vida. Tinha algo diferente naquela menina, uma pureza e uma alegria natural que contrastavam completamente com o ambiente frio e formal da sua casa, e isso despertava nele uma curiosidade que ele não conseguia explicar nem controlar. No segundo mês, Gabriela pegou uma gripe forte que a deixou com febre e dor no corpo, mas ela escondeu os sintomas, porque tinha medo de que Alexandre pensasse que ela estava fingindo para não trabalhar. Ela tomou remédios que comprou com o pouco dinheiro que tinha guardado da época em que trabalhava como faxineira, e continuou cumprindo todas as suas obrigações, mesmo se sentindo fraca e tonta. Alexandre percebeu que ela estava diferente, mais devagar nos movimentos e com os olhos vidrados, mas ela sempre respondia que estava tudo bem quando ele perguntava. "Você tem certeza de que não está doente?" Perguntou ele uma manhã, quando a viu tropeçar enquanto servia o café dele. "Estou bem, Sr. Alexandre, só um pouco cansada, mas não é nada que me impeça de trabalhar", respondeu ela, forçando um sorriso mesmo com a cabeça latejando de dor. Naquela noite, Alexandre foi até a cozinha buscar um copo de água e encontrou Gabriela desmaiada no chão, com uma febre tão alta que ela estava delirando e chamando pela avó. Pela primeira vez desde que ela chegou na mansão, Alexandre carregou Gabriela no colo até o quarto dela e chamou seu médico particular para examiná-la. Ela está com pneumonia e precisava ter procurado ajuda médica há dias. "Por que deixou a situação chegar a esse ponto?" perguntou o doutor, aplicando uma injeção para baixar a febre. Alexandre não soube responder, porque, na verdade, nunca tinha se preocupado com o bem-estar dos empregados antes, mas ver Gabriela tão frágil e vulnerável despertou nele uma sensação estranha que ele não conseguia nomear. Durante os 3 dias que ela ficou de cama se recuperando, ele mesmo levou as refeições para o quarto dela. Checava se ela tinha tomado os remédios e até substituía as compressas frias na testa dela quando a febre voltava. "Por que o senhor está cuidando de mim?" perguntou ela numa tarde, quando estava se sentindo um pouco melhor. "Porque preciso que você fique boa para voltar ao trabalho", respondeu ele secamente. Mas Gabriela percebeu uma gentileza no jeito como ele ajeitou o cobertor em volta dela. Quando Gabriela se recuperou completamente e voltou às suas atividades normais, alguma coisa tinha mudado entre eles, mesmo que nenhum dos dois admitisse isso abertamente. Alexandre começou a fazer pequenos gestos que demonstravam uma atenção especial. Deixava um chocolate na cozinha com um bilhete dizendo para recuperar as forças, comprava frutas especiais que ele sabia que ela gostava e até mandou Carlos arrumar um aquecedor para o quarto dela, porque o porão ficava muito frio durante o inverno. Gabriela ficava confusa com essas gentilezas inesperadas, mas ao mesmo tempo sentia uma felicidade que não experimentava desde que a avó estava viva. Ela passou a caprichar ainda mais nas refeições dele, aprendendo seus pratos favoritos e sempre deixando uma flor do jardim ao lado do prato como decoração. "Onde você aprendeu a cozinhar tão bem?" perguntou ele um dia, depois de comer um estrogonofe que ela tinha preparado exatamente do jeito que ele gostava. "Minha avó me ensinou. Ela dizia que comida feita com carinho alimenta não só o corpo, mas também a alma", respondeu Gabriela, e Alexandre ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando essas palavras. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde de sábado, quando Alexandre estava lendo no jardim e ouviu Gabriela cantando enquanto podava as roseiras. A voz dela era doce e melodiosa, cantando uma música antiga que falava sobre esperança e amor verdadeiro. E pela primeira vez em anos,
Alexandre sentiu uma paz interior que tinha esquecido que existia. Ele fechou o livro e ficou apenas escutando, observando como ela trabalhava com delicadeza para não machucar as plantas, como sorria para as borboletas que pousavam nas flores, como parecia estar em harmonia total com aquele ambiente que ele sempre considerou apenas decorativo. Gabriela, chamou ele, e quando ela se virou assustada por ter sido descoberta cantando, ele viu nos olhos dela uma inocência e uma beleza que o atingiram como um raio. Desculpe, Sr. Alexandre, eu não sabia que o senhor estava aí. Não vou mais cantar durante o trabalho, disse ela rapidamente, achando que tinha feito algo errado. Não precisa parar. Sua voz é bonita, respondeu ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, Gabriela viu algo parecido com um sorriso verdadeiro no rosto dele. A partir desse dia, Alexandre começou a encontrar desculpas para passar mais tempo perto de Gabriela, sempre mantendo a formalidade e a distância que o contrato exigia, mas prestando atenção em cada detalhe da personalidade dela que se revelava através dos pequenos gestos cotidianos. Ele notou como ela nunca desperdiçava comida, guardando sempre as sobras para os gatos de rua que apareciam na cozinha. Viu como ela cuidava das plantas doentes do jardim com a mesma dedicação que cuidava de tudo na casa. Observou como ela sorria sozinha quando lia as cartas que a avó tinha deixado para ela, e como às vezes chorava baixinho quando achava que ninguém estava vendo. Beatriz percebeu a mudança no comportamento do filho e intensificou suas humilhações contra Gabriela, inventando tarefas impossíveis, criticando tudo que ela fazia e fazendo comentários maldosos sobre empregadas que se acham mais do que são. Mas Alexandre, pela primeira vez na vida, começou a questionar internamente se sua mãe estava certa, porque via em Gabriela uma bondade genuína que contrastava completamente com a maldade gratuita que Beatriz demonstrava todos os dias. O 8º mês de trabalho na mansão começou com Gabriela se sentindo mais cansada do que o normal, mas ela atribuiu isso ao fato de Beatriz ter aumentado ainda mais as exigências e humilhações diárias. Essa menina está ficando muito à vontade nesta casa, Alexandre. Vejo como ela olha para você e como você olha para ela. Isso precisa parar antes que ela se esqueça do lugar dela, disse Beatriz numa manhã, depois de flagrar Alexandre conversando com Gabriela sobre os livros da biblioteca que ela limpava todos os dias. A partir dessa conversa, a mãe de Alexandre passou a inventar tarefas cada vez mais pesadas. Obrigava Gabriela a limpar o mesmo cômodo 3 vezes seguidas, mandava ela lavar todas as roupas de cama da casa diariamente e ainda exigia que o jardim fosse regado de manhã e à tarde, mesmo quando chovia. Gabriela nunca reclamava, mas seu corpo começou a dar sinais de que não estava aguentando mais aquele ritmo insano de trabalho, combinado com a tensão emocional constante de viver sob os olhares críticos de Beatriz e os olhares confusos de Alexandre. Há 2 semanas, Gabriela tinha começado a sentir uma dor no peito que piorava quando ela respirava fundo, mas escondeu o sintoma porque sabia que qualquer sinal de fraqueza seria usado por Beatriz como desculpa para tornar sua vida ainda mais difícil. Empregada preguiçosa que fica inventando doença para não trabalhar, era o tipo de coisa que Beatriz costumava dizer. Então Gabriela preferiu aguentar a dor e continuar cumprindo todas as suas obrigações com o mesmo capricho de sempre. A tosse seca começou na semana seguinte, junto com episódios de tontura, que ela disfarçava apoiando-se nos móveis quando ninguém estava olhando. À noite, quando finalmente se deitava no quarto úmido do porão, ela sentia calafrios que a faziam tremer embaixo do cobertor fino, mas sempre acordava no dia seguinte determinada a não decepcionar Alexandre, que tinha pago sua dívida e lhe dado uma oportunidade quando ela mais precisava. A febre começou há 3 dias, baixa no início, mas subindo progressivamente, fazendo com que ela sentisse como se estivesse vivendo dentro de um sonho confuso, onde tudo parecia distante e embaçado. Na manhã fatídica, Gabriela acordou sentindo como se seu corpo fosse feito de chumbo, mas se forçou a levantar e começar a rotina diária, porque sabia que Alexandre esperava o café dele às 7 em ponto,
e ela jamais tinha atrasado essa obrigação em 8 meses de trabalho. Ela preparou o café com as mãos tremendo, quase derrubando a xícara de porcelana cara 2 vezes, e quando serviu a refeição dele, notou que ele a olhou com uma expressão preocupada que ela não conseguiu interpretar direito por causa da febre alta. — Você está bem hoje, Gabriela? Perguntou Alexandre, e ela respondeu como sempre. — Estou sim, Sr. Alexandre. Obrigada por perguntar. Depois do café da manhã, ela começou a limpar a biblioteca, mas as letras dos livros pareciam dançar na frente dos seus olhos, e ela teve que se apoiar na estante várias vezes para não cair. O almoço foi um pesadelo. Ela queimou o arroz, deixou a carne passar do ponto e derramou suco na toalha da mesa porque suas mãos não paravam de tremer. Beatriz aproveitou os erros para fazer um escândalo. — Você está perdendo a qualidade do seu trabalho, menina. Se não consegue mais cumprir suas obrigações direito, talvez seja hora de repensar esse acordo. À tarde, quando foi regar o jardim como fazia todos os dias há 8 meses, Gabriela se sentia como se estivesse caminhando debaixo d'água, com cada movimento exigindo um esforço sobre-humano que ela fazia questão de esconder de todos. As rosas brancas que Alexandre tanto gostava estavam lindas naquele dia de sol, e ela conversou com elas como sempre fazia. — Meninas lindas, vocês estão cada dia mais bonitas. Hoje eu estou meio cansada, mas não posso deixar vocês sem água. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o regador, e gotas de suor frio escorriam pelo seu rosto mesmo com a brisa fresca da tarde. Foi quando ela se abaixou para regar as rosas menores perto do chão, que sentiu uma tontura tão forte que o mundo começou a girar ao seu redor como um carrossel descontrolado. Ela tentou se apoiar no cabo do regador, mas suas pernas não tinham mais força para sustentar seu corpo, e a última coisa que lembrou foi do perfume doce das rosas envolvendo ela, enquanto tudo ficava escuro e silencioso. Alexandre estava na biblioteca, revisando contratos quando ouviu o barulho surdo de alguma coisa caindo no jardim. Um som que o fez saltar da poltrona e correr até a janela, com o coração disparado. O que ele viu o fez sentir como se alguém tivesse socado seu peito com toda a força. Gabriela estava caída inconsciente entre as rosas brancas que ela cuidava com tanto amor, seu corpo pequeno e frágil contrastando com a terra escura, o regador ainda na sua mão e a água escorrendo pelas flores como lágrimas. Ele desceu as escadas correndo como nunca tinha corrido na vida, gritando o nome dela enquanto atravessava o jardim, em passadas largas, e quando se ajoelhou ao lado dela e tocou sua pele, percebeu que ela estava queimando de febre. — Gabriela, acorda, pelo amor de Deus, disse ele, levantando a cabeça dela com cuidado e vendo como ela estava pálida e com os lábios ressecados. Mesmo inconsciente, ela murmurava desculpas. — Desculpa, Sr. Alexandre, eu não queria atrapalhar. Eu só preciso terminar de regar as flores. E essas palavras atingiram o coração dele como facadas de culpa e arrependimento. Foi nesse momento de desespero que a voz gelada de Beatriz ecoou da varanda da ala oeste, onde ela tinha assistido toda a cena com os braços cruzados e uma expressão de nojo no rosto. — Alexandre, pelo amor de Deus, largue essa empregada e chame alguém para cuidar disso. Você está fazendo papel de ridículo por causa de uma funcionária, disse ela com frieza, como se Gabriela fosse um objeto quebrado que precisava ser descartado. Ela está claramente fingindo essa encenação toda para chamar sua atenção e conseguir folga do trabalho. Empregada sempre faz esse tipo de teatro quando quer se aproveitar dos patrões, continuou Beatriz, mas Alexandre nem olhou para a mãe, apenas segurou Gabriela mais forte contra o peito e se levantou com ela no colo. — Mãe, cale a boca. Ela está doente de verdade e pode estar morrendo, disse ele com uma dureza na voz que Beatriz nunca tinha ouvido em 45 anos de vida, e pela primeira vez em décadas, ela ficou sem palavras diante da reação do filho, que sempre tinha sido obediente a todas as suas vontades e caprichos. Alexandre correu para o carro com Gabriela desacordada nos braços, sentindo como ela pesava pouco demais, e percebendo que provavelmente ela estava trabalhando doente há dias ou até semanas,
para não decepcionar ele. Durante o trajeto até o hospital, com Gabriela gemendo baixinho no banco do passageiro, ele se deu conta de uma verdade que o atingiu como um soco no estômago. Em algum momento daqueles 8 meses, aquela menina corajosa e pura tinha se tornado a pessoa mais importante da sua vida, e a ideia de perdê-la o desesperava de uma forma que ele não sabia que era possível sentir. Aguenta aí, Gabriela. Não me deixa agora que eu finalmente entendi o que você significa para mim, disse ele, segurando a mão dela que estava fria demais. No hospital, enquanto os médicos cuidavam dela na sala de emergência, Alexandre andava de um lado para o outro na sala de espera, com as mãos ainda sujas de terra do jardim, e o coração apertado por uma angústia que ele nunca tinha experimentado antes. Foi ali, vendo ela tão frágil naquela cama hospitalar conectada a aparelhos e soro, que ele entendeu que não conseguia mais fingir que ela era apenas uma empregada. Quando Gabriela finalmente acordou, 2 horas depois, e abriu os olhos, encontrando Alexandre sentado ao lado da cama segurando sua mão, ela ficou confusa e assustada. Senhor Alexandre, o que aconteceu? Eu preciso voltar para casa para terminar meu trabalho, disse ela tentando se levantar, mas ele a segurou gentilmente pelos ombros. Você desmaiou no jardim. O médico disse que você está com pneumonia e devia ter procurado ajuda há semanas. Por que não me contou que estava doente? Perguntou ele, e pela primeira vez ela viu uma preocupação genuína nos olhos azuis dele que a deixou ainda mais confusa. Eu não queria dar trabalho nem parecer preguiçosa. A senhora Beatriz sempre diz que empregada que fica doente é empregada que não presta, respondeu ela baixinho. Alexandre sentiu uma raiva crescer no peito, mas não era raiva de Gabriela, e sim de si mesmo por ter permitido que sua mãe tratasse aquela menina maravilhosa com tanta crueldade durante 8 meses. Gabriela, eu preciso te contar uma coisa, disse ele, respirando fundo e tomando a decisão mais importante da sua vida. Eu rasguei o contrato. Você não me deve mais nada, e não precisa mais trabalhar na minha casa como empregada. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras de Alexandre enquanto tentava entender se estava ouvindo direito ou se a febre tinha voltado e ela estava delirando novamente. Senhor Alexandre, eu não entendi. Como assim o senhor rasgou o contrato? E se eu não trabalhar mais para o senhor, onde vou morar e como vou me sustentar? Perguntou ela, sentindo uma mistura de alívio e pânico ao mesmo tempo. Alexandre segurou as 2 mãos dela entre as suas e disse com uma voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Gabriela, nesses 8 meses você não foi apenas uma empregada para mim. Você trouxe vida para uma casa que era fria e sem alma. Você cuidou de tudo com um amor que eu não sabia que existia. E, principalmente, você me ensinou a sentir coisas que eu achava que tinha perdido para sempre. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Eu me apaixonei por você, e quero que você fique comigo não como funcionária, mas como a mulher que eu amo e que quero ao meu lado para o resto da vida. Gabriela sentiu o coração acelerar tanto que achou que os aparelhos do hospital iam começar a apitar, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, porque ela também tinha se apaixonado por ele durante aqueles meses, mas nunca imaginou que ele pudesse sentir a mesma coisa. Eu também me apaixonei pelo senhor, mas como uma empregada pobre pode ficar com um homem rico como o senhor? Somos de mundos completamente diferentes, disse ela, expressando o medo que sentia de não pertencer àquele universo de luxo e sofisticação. Alexandre se inclinou e beijou a testa dela com ternura. O dinheiro não significa nada se eu não tiver você para dividir minha vida. Você me fez descobrir que eu estava vivendo sem amor, sem alegria, sem propósito. Agora eu sei que quero construir uma família com você, ter filhos que tenham sua bondade e seu coração puro. Eles se beijaram ali no quarto do hospital, um beijo cheio de sentimento acumulado durante meses de olhares escondidos e gestos de carinho disfarçados, e pela primeira vez desde que a avó morreu, Gabriela se sentiu verdadeiramente em casa, no coração de alguém. Mas a felicidade deles durou pouco, porque quando voltaram para a mansão no dia seguinte,
Beatriz estava esperando os dois na sala principal com uma expressão de fúria que fez o ar da casa ficar pesado e tenso. Alexandre, preciso falar com você em particular. Agora, disse Beatriz com uma voz que cortava como uma lâmina, ignorando completamente a presença de Gabriela, como se ela fosse invisível. Alexandre segurou a mão de Gabriela e disse: Mãe, qualquer coisa que você quiser falar comigo, pode falar na frente da Gabriela. Ela vai ser minha esposa e faz parte da minha vida agora. A reação de Beatriz foi explosiva. Ela atirou o vaso de cristal que estava na mesa de centro contra a parede, fazendo os cacos voarem pela sala, enquanto gritava como uma mulher possuída. Você enlouqueceu completamente. Essa vagabunda fez alguma coisa com você, algum tipo de macumba ou feitiço, porque não é possível que um filho meu queira se casar com uma empregada favelada, berrou ela, apontando o dedo para Gabriela, que se encolheu atrás de Alexandre. Mãe, não permito que você fale assim da mulher que eu amo. Gabriela é mais digna e honesta do que muitas pessoas ricas que frequentam nossa casa, disse Alexandre, protegendo Gabriela com o próprio corpo da fúria de Beatriz, que parecia ter perdido completamente o controle. Beatriz percebeu que gritos e histeria não iam adiantar. Então mudou de estratégia e adotou um tom frio e calculista que era ainda mais assustador do que os berros. Está bem, Alexandre. Se você quer brincar de amor com essa menina, tudo bem, mas não espere que eu aceite essa palhaçada. Você tem duas opções. Ou termina essa história ridícula e volta ao seu juízo, ou perde tudo que seu pai construiu para nossa família. Alexandre sabia que a mãe não estava blefando, porque ela controlava 40% das ações da empresa através da herança que o pai tinha deixado, e podia realmente destruir tudo que ele tinha trabalhado para construir durante anos. Mãe, não misture os negócios com minha vida pessoal. Papai jamais faria isso comigo, disse ele tentando apelar para a memória do homem que sempre foi mais compreensivo e amoroso do que a esposa. Seu pai também não casaria com uma empregada. Ele se casou comigo porque eu era de uma família tradicional, com educação e berço. Essa menina só quer seu dinheiro, e você é tão ingênuo que não consegue enxergar isso, retrucou Beatriz, plantando uma semente de dúvida que ela sabia que poderia crescer com o tempo. Nos dias seguintes, Beatriz iniciou uma campanha silenciosa, mas devastadora para separar o casal e fazer Gabriela desistir de Alexandre por conta própria. Ela contratou investigadores particulares para vasculhar o passado de Gabriela em busca de qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Espalhou boatos maldosos entre as famílias ricas da cidade, dizendo que Alexandre estava sendo enganado por uma aproveitadora, e começou a fazer ligações para os principais clientes da empresa, insinuando que o filho estava passando por uma crise pessoal que poderia afetar os negócios. Dona Beatriz, não conseguimos encontrar nada de comprometedor sobre a moça. Ela sempre trabalhou honestamente, nunca se envolveu com homens casados, e todas as pessoas que conhecem ela falam muito bem do caráter dela, relatou o investigador particular numa tarde. Beatriz ficou furiosa com a notícia, porque esperava encontrar algum escândalo que pudesse usar para provar ao filho que Gabriela não prestava. Paralelamente à guerra que travava contra Gabriela, Beatriz intensificou a pressão psicológica sobre Alexandre, usando todas as armas emocionais que conhecia depois de décadas controlando a vida do filho. Alexandre, seu pai deve estar se revirando no túmulo, vendo o que você está fazendo com o nome da nossa família. Ele trabalhou a vida inteira para construir nosso império, e você vai jogar tudo fora por causa de uma paixoneta, dizia ela sempre que tinha oportunidade. Que tipo de filhos vocês vão ter? Criança pobre não tem educação nem classe para carregar o sobrenome Ferreira. Você está pensando no futuro da nossa linhagem? Continuava, sabendo exatamente onde atingir o coração do filho que sempre respeitou as tradições familiares. Alexandre tentava resistir aos argumentos da mãe, mas sentia o peso da responsabilidade que carregava como herdeiro de um império empresarial construído durante gerações, e isso criava uma tensão interna que deixava ele cada vez mais angustiado e dividido. Gabriela percebia a pressão que Alexandre estava sofrendo
e via como ele ficava silencioso e pensativo depois das conversas com a mãe, o que despertou nela uma insegurança profunda sobre se realmente pertencia àquele mundo de riqueza e poder. Alexandre, talvez sua mãe tenha razão. Eu sou mesmo muito diferente de vocês. Não sei me comportar em jantares chiques, não conheço as pessoas importantes que vocês conhecem. E não sei se seus filhos ficariam orgulhosos de ter uma mãe que foi empregada doméstica, disse ela numa noite quando eles estavam conversando no jardim, onde tinham compartilhado tantos momentos especiais. Alexandre a beijou e disse: Gabriela, você vale mais do que todas essas pessoas importantes juntas. Seus filhos vão ter sorte de ter uma mãe com seu coração puro e sua força de caráter. Mas ela conseguia ver a dúvida nos olhos dele, por mais que ele tentasse esconder. A situação ficou insustentável quando Beatriz deu o ultimato final, numa cena dramática que aconteceu durante um jantar, onde ela tinha convidado propositalmente alguns dos principais acionistas da empresa para testemunhar a conversa. Alexandre, você tem até o final desta semana para tomar uma decisão definitiva, disse Beatriz na frente de todos os convidados, que ficaram constrangidos, mas curiosos para ver como a situação ia se resolver. Ou você termina essa história com essa menina e volta a se comportar como o herdeiro responsável que eu criei, ou eu uso minha parte das ações para destituir você da presidência da empresa e colocar alguém mais competente no seu lugar. O silêncio na sala de jantar foi absoluto, e Gabriela sentiu como se toda aquela gente rica estivesse julgando ela e achando que ela realmente não prestava para ficar com Alexandre. Mãe, isso é chantagem e o senhor sabe disso, disse Alexandre, mas sua voz saiu menos firme do que ele gostaria, porque sabia que Beatriz tinha poder suficiente para cumprir a ameaça. Isso não é chantagem, é realidade. Ou você escolhe sua família e sua responsabilidade, ou escolhe uma aventura que vai acabar em pouco tempo quando você cansar dessa brincadeira, respondeu Beatriz, certa de que tinha colocado o filho numa situação impossível de resolver. Naquela noite, depois do jantar constrangedor onde Beatriz humilhou Gabriela, na frente de todos os convidados importantes, Alexandre ficou trancado no escritório até de madrugada, bebendo uísque e tentando encontrar uma solução que não o obrigasse a escolher entre o amor da sua vida e tudo que sua família tinha construído durante gerações. Gabriela bateu na porta várias vezes, mas ele não respondeu, perdido em pensamentos sombrios sobre como sua mãe tinha conseguido colocá-lo numa situação impossível de resolver sem magoar alguém que amava. Na manhã seguinte, ele acordou na poltrona do escritório com uma dor de cabeça terrível e encontrou uma carta sobre a mesa, escrita com a letra delicada de Gabriela que ele tinha aprendido a reconhecer durante os meses em que ela deixava bilhetinhos junto com as refeições dele. Meu amor, eu vi como você ficou ontem à noite e entendi que chegou a hora de eu partir. Não posso ser a causa da sua destruição, nem da destruição de tudo que sua família construiu. Você merece ser feliz, e eu só estou trazendo problemas para a sua vida. Te amo mais do que tudo neste mundo, e é exatamente por isso que estou indo embora. Não venha atrás de mim, por favor. Seja feliz e encontre uma mulher que seja digna do homem maravilhoso que você é, com todo o meu amor para sempre, Gabriela. Alexandre saiu correndo atrás dela, mas quando chegou ao quarto do porão, encontrou apenas as roupas simples que ela tinha trazido no primeiro dia organizadas sobre a cama, junto com um pequeno buquê das rosas brancas que ela tanto amava cuidar. Carlos disse que tinha visto ela saindo de madrugada com uma mochila pequena e que ela tinha pedido para agradecer a Alexandre por tudo que ele tinha feito por ela. Durante dias, Alexandre procurou Gabriela em todos os lugares onde achava que ela poderia estar. Na casa das antigas patroas onde ela trabalhava como faxineira, no cemitério onde a avó estava enterrada, nas igrejas do bairro onde ela morava antes, mas era como se ela tivesse desaparecido do mundo. Ele contratou detetives particulares, ofereceu recompensa para quem desse informações sobre ela e chegou até a aparecer na televisão, fazendo um apelo desesperado para que ela voltasse, mas não obteve nenhuma resposta.
Beatriz ficou satisfeita com o desaparecimento de Gabriela e tentou convencer o filho de que tinha sido melhor assim. Mas Alexandre entrou numa depressão profunda que o deixou completamente sem interesse pela vida. As semanas passaram e Alexandre se tornou uma sombra do homem que costumava ser. Parou de se barbear, começou a beber todos os dias, negligenciou completamente os negócios da empresa e passava horas sentado no jardim, olhando para as rosas que Gabriela plantou, como se esperasse que ela fosse aparecer a qualquer momento para cuidar delas. Alexandre, você precisa se recuperar e voltar a trabalhar. A empresa está sofrendo com sua ausência e os acionistas estão preocupados, disse Beatriz, que começou a se arrepender da chantagem que tinha feito porque não esperava que o filho reagisse de forma tão dramática à perda de Gabriela. Deixa a empresa quebrar, mãe. Nada disso importa mais se eu não tenho ela ao meu lado, respondia ele, bebendo direto da garrafa de uísque e recusando qualquer tipo de comida que os empregados ofereciam. Os funcionários da mansão comentavam entre si que nunca tinham visto o patrão tão desesperado, e alguns até admitiam que sentiam falta da alegria que Gabriela trouxe para aquela casa durante os 8 meses em que trabalhou ali com tanto amor e dedicação. Foi então que aconteceu a descoberta que mudou tudo. 3 semanas depois da partida de Gabriela, o investigador particular que Beatriz tinha contratado para vasculhar o passado da menina apareceu na mansão com uma expressão grave e documentos que fariam desabar todo o castelo de mentiras que sustentava a separação do casal. Dona Beatriz, preciso falar com a senhora sobre algo muito sério que descobri durante a investigação da moça, disse o homem, sentando-se na sala onde Beatriz o recebeu com curiosidade sobre que tipo de sujeira ele tinha encontrado sobre Gabriela. A dívida hospitalar que motivou todo esse acordo entre ela e seu filho nunca existiu de verdade. O diretor do hospital, Dr. Henrique Santos, tem um esquema de superfaturamento onde ele cobra de famílias pobres valores absurdos por tratamentos que custam muito menos e depois divide o lucro com uma quadrilha de advogados e cobradores. Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias quando entendeu as implicações do que estava ouvindo, porque isso significava que Gabriela tinha sido vítima de uma fraude terrível e que toda a situação que resultou no encontro entre ela e Alexandre foi baseada numa mentira criminosa. O que mais a senhora descobriu sobre essa fraude? Perguntou Beatriz, tentando manter a compostura, mas sentindo um pânico crescente no peito. O investigador continuou. Gabriela nunca devia os R$150 mil que o hospital cobrou dela. Na verdade, o tratamento da avó custou no máximo R$30 mil, que já tinham sido pagos pelo Sistema Único de Saúde. O Dr. Henrique falsificou documentos, inventou procedimentos que nunca foram feitos e criou uma dívida fantasma para extorquir uma menina órfã e desesperada. Beatriz pediu para ver todos os documentos e ficou em choque ao constatar que sua investigação particular tinha destampado um esquema criminoso que vitimou dezenas de famílias pobres durante anos e que Gabriela era apenas mais uma vítima inocente de uma quadrilha que se aproveitava da dor e do desespero das pessoas. Há quanto tempo a senhora sabe dessa informação? Perguntou ela, já temendo a resposta. Descobri isso há 5 dias, mas a senhora estava viajando e eu não consegui falar com a senhora antes, respondeu o investigador, sem saber que essas informações chegavam tarde demais para evitar uma tragédia emocional. Beatriz ficou sozinha na sala, depois que o investigador foi embora, segurando os documentos que provavam a inocência total de Gabriela e sentindo um peso terrível na consciência por ter destruído o amor verdadeiro que o filho tinha encontrado, baseada em preconceitos injustos e crueldade gratuita. Ela sabia dessas informações há 5 dias e não tinha contado para Alexandre porque estava gostando de vê-lo sofrendo, achando que ele ia esquecer Gabriela com o tempo e voltar a ser o filho obediente de sempre. Mas vendo o estado deplorável em que ele se encontrava, percebeu que tinha subestimado a profundidade do amor que ele sentia pela menina e que sua chantagem e manipulação tinham destruído a felicidade de 2 pessoas inocentes que se amavam de verdade.
O arrependimento que sentiu foi tão intenso que ela chorou pela primeira vez em décadas, imaginando como Gabriela devia estar sofrendo sozinha no mundo, sem saber que era vítima de uma fraude e achando que realmente não merecia o amor de Alexandre. Quando Alexandre soube da verdade, sua reação foi uma mistura explosiva de alívio, fúria e desespero que o fez confrontar a mãe da forma mais dura que já tinha feito na vida. Mãe, a senhora sabia dessa informação há dias e não me contou? A senhora deixou eu sofrer achando que tinha perdido o amor da minha vida, enquanto sabia que Gabriela era inocente de tudo? Gritou ele, jogando os documentos na cara de Beatriz e tremendo de raiva. Alexandre, eu pensei que seria melhor para você esquecer essa história e seguir em frente com sua vida, disse ela, tentando se justificar, mas percebendo pelo olhar dele que tinha ultrapassado todos os limites do perdão. A senhora destruiu minha felicidade por puro preconceito e maldade. Gabriela estava sendo chantageada por criminosos, estava sozinha e desesperada, e mesmo assim a senhora a tratou como se ela fosse lixo, continuou Alexandre, com uma dor no peito que era física de tão intensa. Ele pegou as chaves do carro e saiu da mansão, dizendo que ia procurar Gabriela, e que quando voltasse, queria que Beatriz tivesse decidido se ia apoiar o relacionamento deles ou se ia perder o filho para sempre, porque ele não estava mais disposto a aceitar a crueldade e o controle que ela exercia sobre sua vida há 45 anos. Durante 2 semanas intensas, Alexandre percorreu toda a cidade, procurando Gabriela em lanchonetes, restaurantes populares, casas de família que precisavam de empregadas e qualquer lugar onde uma menina honesta e trabalhadora pudesse estar tentando reconstruir a vida longe dele. Ele espalhou fotografias dela em redes sociais, contratou mais detetives e até ofereceu uma recompensa alta para quem soubesse onde ela estava, mas era como se Gabriela tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. À noite, ele voltava para casa destruído e bebia até desmaiar, sonhando com ela e acordando ainda mais desesperado por não conseguir encontrá-la para contar a verdade e implorar seu perdão por não ter lutado por ela desde o início. Foi quando ele estava quase desistindo de tudo que um dos detetives ligou, dizendo que tinha encontrado uma pista. Uma menina com a descrição de Gabriela estava trabalhando como garçonete numa lanchonete simples na periferia da cidade, usando um nome falso, mas com as mesmas características físicas e o mesmo jeito meigo de tratar as pessoas que todos lembravam dela. Alexandre chegou à lanchonete popular no final da tarde, com o coração batendo tão forte que ele podia ouvir o som no próprio ouvido, e quando viu Gabriela servindo mesas com o mesmo sorriso doce de sempre, sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez em mais de um mês. Ela estava mais magra e com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas, usando um uniforme simples e tênis gastos, mas continuava sendo a mulher mais bonita que ele já tinha visto na vida. Gabriela o reconheceu imediatamente e ficou paralisada no meio da lanchonete, segurando uma bandeja com sanduíches que quase derrubou no chão quando seus olhos se encontraram com os dele. Alexandre, o que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Perguntou ela com uma mistura de felicidade e pânico na voz, porque ao mesmo tempo que morria de saudades dele, sabia que sua presença ali só ia trazer mais complicações para os dois. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com medo de que ela fosse fugir novamente, e disse: Gabriela, eu preciso falar com você. Descobri coisas muito importantes que vão mudar tudo entre nós. Por favor, me dê uma chance de explicar. O dono da lanchonete, seu Joaquim, um homem de 60 anos que tinha se afeiçoado a Gabriela desde que ela começou a trabalhar ali 3 semanas atrás, percebeu a tensão na situação e disse para ela: Pode ir falar com ele, menina. Eu cuido das mesas por você. Gabriela e Alexandre saíram para uma pracinha que ficava em frente à lanchonete, e lá ele contou toda a verdade sobre a fraude do hospital, mostrando os documentos que provavam que ela nunca tinha devido aquele dinheiro absurdo, e explicando como sua mãe tinha escondido essas informações por dias, enquanto os dois sofriam separados. Você está dizendo que eu nunca precisei ter trabalhado na sua casa, que minha avó morreu
e eu fiquei desesperada por causa de uma mentira? Perguntou Gabriela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto processava a crueldade de ter sido enganada por pessoas que se aproveitaram do seu desespero e da sua dor. Alexandre segurou as mãos dela e disse: Gabriela, você foi vítima de criminosos, mas eu também fui culpado por permitir que minha mãe te tratasse mal e por não ter lutado por você desde o primeiro momento. Eu deveria ter enfrentado ela e defendido nosso amor em vez de ficar dividido entre vocês duas. Alexandre, mesmo sabendo de tudo isso, ainda continuamos sendo pessoas muito diferentes. Sua mãe sempre vai me odiar. Seus amigos ricos nunca vão me aceitar. E eu ainda sou a mesma menina pobre que não sabe se comportar no seu mundo, disse Gabriela, expressando todos os medos e inseguranças que tinha carregado durante aqueles dias difíceis trabalhando na lanchonete e tentando esquecer o amor que sentia por ele. Alexandre se ajoelhou ali no meio da pracinha, tirando do bolso um anel simples mas bonito que tinha comprado no caminho, e disse: Gabriela, eu não quero viver no meu mundo sem você. Quero que a gente construa um mundo novo, onde o que importa é o amor que sentimos um pelo outro, e não a opinião de pessoas que não conhecem seu coração puro e sua força incrível. Ele fez uma pausa para respirar e continuou: Casa comigo, e eu prometo que vou passar o resto da minha vida te protegendo de qualquer pessoa que tente te fazer mal, incluindo minha própria mãe, se for necessário. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para aquele homem que tinha mudado sua vida de todas as formas possíveis, e finalmente disse sim, se jogando nos braços dele num abraço que durou vários minutos, enquanto os dois choravam de felicidade e alívio. No dia seguinte, Alexandre levou Gabriela de volta à mansão para confrontar Beatriz e deixar claro que sua decisão estava tomada, independentemente das consequências que isso pudesse trazer para os negócios da família. Eles encontraram Beatriz na sala principal, visivelmente envelhecida pelos dias de tensão e remorso, e Alexandre disse com uma firmeza que ela nunca tinha visto nele: Mãe, eu vou me casar com Gabriela no próximo mês, e a senhora tem duas opções: aceitar nossa felicidade e tentar reparar todo o mal que fez para ela, ou perder o filho para sempre. Beatriz olhou para Gabriela e pela primeira vez viu além dos preconceitos que tinha alimentado. Viu uma menina que tinha sofrido muito, que tinha sido vítima de criminosos e que amava seu filho de forma pura e verdadeira, sem nenhum interesse no dinheiro da família. Gabriela, eu peço desculpas por tudo que fiz contra você. Eu estava errada, e reconheço que você é uma menina de caráter e merece ser feliz com meu filho, disse Beatriz, surpreendendo a todos com uma humildade que ninguém esperava dela. Gabriela, sempre generosa de coração, respondeu: Dona Beatriz, eu não guardo rancor da senhora. Só quero que a gente possa ter paz em família e que o Alexandre seja feliz. Alexandre tomou providências imediatas para denunciar o esquema criminoso do hospital, ajudando não apenas Gabriela, mas dezenas de outras famílias que tinham sido vítimas da mesma fraude durante anos. O doutor Henrique Santos e sua quadrilha foram presos, e Alexandre usou parte de sua fortuna para ressarcir todas as famílias que tinham sido lesadas, transformando uma tragédia pessoal numa causa social que ajudou muita gente. Gabriela, foi você quem me ensinou que o dinheiro só tem valor quando é usado para fazer o bem, disse ele, while assinavam os documentos que doavam uma quantia significativa para melhorar o sistema de saúde público da cidade. O casamento foi realizado na igreja do bairro, onde Gabriela tinha crescido com a avó. Uma cerimônia simples, mas emocionante, que contou com a presença de poucos convidados. Os antigos patrões de Gabriela, que sempre gostaram dela, os funcionários da mansão que tinham se afeiçoado ao casal, Dona Rosa e outros vizinhos que conheciam a história de luta da menina, e até mesmo Beatriz, que chorou durante toda a cerimônia, percebendo como tinha quase destruído a felicidade mais pura que já tinha presenciado na vida. Um ano depois do casamento, Alexandre e Gabriela estavam mais felizes do que jamais imaginaram ser possível, vivendo numa harmonia que contaminou toda a mansão
com uma energia positiva que nunca tinha existido ali antes. Gabriela continuou cuidando do jardim, mas agora como dona da casa e não como empregada, e Alexandre descobriu prazeres simples que nunca tinha experimentado. Ajudar ela a cozinhar nos fins de semana, ler livros juntos na biblioteca e principalmente conversar por horas sobre seus sonhos e planos para o futuro. Beatriz, aos poucos, foi aprendendo a conviver com a nora e até desenvolveu um carinho genuíno por Gabriela, admirando sua capacidade de perdoar e sua forma de cuidar de Alexandre com tanto amor. Gabriela, eu vejo como meu filho sorri desde que vocês se casaram. Ele nunca foi tão feliz na vida, e eu reconheço que você foi a melhor coisa que aconteceu para nossa família, disse Beatriz numa tarde, enquanto as duas cuidavam juntas das rosas do jardim que simbolizavam o amor que tinha florescido naquela casa. A notícia da gravidez chegou numa manhã de primavera quando Gabriela acordou enjoada e com uma intuição de mãe que a fez correr para a farmácia comprar um teste. Quando ela contou para Alexandre que estavam esperando um bebê, ele a pegou no colo e rodou com ela pela casa toda, gritando de felicidade e falando sobre como seu filho ia ser criado com muito amor e sem os preconceitos que tinham quase destruído a felicidade dos pais. Nosso bebê vai conhecer o valor do trabalho honesto, da humildade e principalmente do amor verdadeiro que supera qualquer diferença, disse Alexandre, beijando a barriga ainda pequena de Gabriela. Beatriz, quando soube que ia ser avó, chorou de emoção e pediu perdão mais uma vez por ter quase impedido que essa nova vida existisse por causa dos seus preconceitos tolos. O casal decidiu que, independentemente de ser menino ou menina, o bebê levaria também o nome da avó Maria como homenagem à mulher que criou Gabriela com tanto amor e que estaria orgulhosa de ver como sua netinha tinha encontrado a felicidade verdadeira. Hoje, quando Alexandre olha para Gabriela brincando no jardim com o filho pequeno, que nasceu há 6 meses, ele se lembra daquela tarde em que ela desmaiou entre as rosas e percebe como Deus usou até mesmo o sofrimento para unir duas pessoas que estavam destinadas a se amar. Gabriela, por sua vez, encontrou não apenas um marido que a ama incondicionalmente, mas uma família que aprendeu o valor da simplicidade e da bondade através do exemplo dela. Eles construíram uma vida baseada no respeito mútuo, na cumplicidade verdadeira e principalmente na certeza de que o amor de verdade não conhece diferenças sociais quando duas pessoas se encontram no momento certo da vida. A mansão Ferreira se transformou num lar cheio de risadas, carinho e esperança, provando que às vezes precisamos passar pela escuridão mais profunda para descobrir a luz que sempre esteve esperando por nós. Que assim termina a história de Gabriela e Alexandre, uma prova de que o amor verdadeiro supera qualquer diferença quando duas almas puras se encontram no momento certo. Às vezes, Deus permite que passemos pelas maiores dificuldades para nos preparar para as maiores bênçãos, e foi exatamente isso que aconteceu com esses dois corações. A história de Gabriela nos ensina que nossa origem não define nosso destino, que a bondade vale mais do que qualquer fortuna e que quando amamos de verdade, transformamos não apenas nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Alexandre descobriu que a riqueza mais valiosa é ter alguém que nos ama pelo que somos, enquanto Gabriela provou que uma mulher de caráter pode conquistar qualquer coração através da pureza do seu amor. Que essa história te inspire a nunca desistir dos seus sonhos, porque Deus sempre tem um plano perfeito para você, e muitas vezes usa as pessoas mais inesperadas para nos dar as lições mais importantes. Se você chegou até aqui, essa mensagem era para você. Nunca se diminua por causa da sua origem e nunca pare de acreditar que você merece ser amado de forma pura e verdadeira. Se essa história emocionou você, deixe um like para me ajudar a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas histórias que vão aquecer seu coração. Me conta nos comentários qual parte mais te tocou. Escreve seu nome e sua cidade, porque eu amo saber de onde vocês estão assistindo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque quando dividimos histórias bonitas, multiplicamos a alegria no mundo. Que Deus abençoe sua vida abundantemente
E lembre-se sempre, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida.